O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Olá, Colombo. Vamos à conversa de hoje. Vamos em diante. Nosso primeiro assunto, Alexandre, é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para a retomada das discussões sobre um novo programa após anunciar o fim das conversas sobre o Renda Brasil na segunda-feira. O senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, está adotando uma estratégia diferente em relação à usada pela equipe econômica, pelo menos é o que ele tem anunciado. Bittar evitou antecipar valores, muito menos diz de onde imagina sairiam os recursos para viabilizar essa nova tentativa de tirar o programa do papel. Nós conversamos com o senador aqui na CNN, foi uma entrevista exclusiva e separamos um trecho para o comentário do Alexandre. Então eu pedi ao presidente, solicitei dele hoje, um sinal para que eu, como relator do orçamento e de duas PECs que se juntou em uma só, de austeridade fiscal, pudesse eu conversar com a equipe econômica de novo, conversar com os líderes do governo, no Congresso, na Câmara, no Senado, para que eu apresente. Ele é um programa bem melhor do que o que foi feito até hoje. E eu assumi esse compromisso com o presidente. Eu acho que a gente traz um pouco também a responsabilidade, através de mim, para o parlamento, de ter que resolver essa equação. Eu não tenho problema de assumir ônus, porque vai ferir algum lugar, vai ter que tirar de algum lugar, porque tem 10 milhões de pessoas que precisam. Alexandre, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já demonstrou incômodo algumas vezes quando foram apresentadas propostas a ele, porque ele disse o seguinte: olha, não vou tirar do pobre para dar ao paupérrimo. Né? Foram duas oportunidades em que ele se manifestou mais ou menos nesse sentido. O Senado ou o Congresso Nacional tem condições de oferecer alguma alternativa ao presidente da República? Tem, né? O Congresso é dos representantes do povo, né? Assim como o presidente da República foi eleito pelo mesmo povo que elegeu deputados e senadores. Então há essa possibilidade, ele está abrindo aí o sinal verde, significa tudo bem, pode conversar com a equipe econômica e procurar os caminhos, né? Onde estão os recursos para fazer isso. E se divide aí os méritos, né, com o Congresso. O Congresso Nacional pode encontrar uma solução, já que o presidente da República disse que no Poder Executivo, em que ele manda, em que ele é o chefe, não vai mais falar nesse assunto até o final do seu mandato. Então, ele autorizou, digamos assim, deu sinal verde, concordou com um senador, que é o relator do orçamento, de tocar isso via legislativo, que é um bom lugar. É o legislativo que faz as leis, né? No caso, a lei do orçamento e a lei do orçamento que vai criar um programa, pretende criar um programa. Agora, a discussão lá dentro é outra coisa, é ainda mais democrático. De qualquer maneira, o programa iria parar lá, né? O governo ia apresentar um programa e o programa ia passar pelo Congresso. É assim que funciona a democracia. Agora, o Congresso Nacional, não é, Alexandre, é um ambiente muito permeável à influência de grupos que têm uma capacidade de interlocução maior nos gabinetes de senadores, nos gabinetes de deputados. Haja visto vitórias que, por exemplo, elites do funcionalismo público obtiveram em momentos importantes recentes do país, em que, por exemplo, a sociedade civil teve de dar uma cota de sacrifício muito maior do que esses funcionários públicos, e eu repito, estou me referindo aqui a uma elite deles, não é? Você acha possível que no Congresso Nacional, para evitar aquilo que o presidente não quer, ou seja, que não tirem dos pobres para dar aos paupérrimos, seja encontrada uma solução para tirar supostamente de quem tem para dar aos paupérrimos, ou seria uma surpresa o Congresso se abrir a essa possibilidade, tirar do chamado andar de cima de quem tem para oferecer a quem não tem nada? Não tem outra solução, né? O governo não cria riqueza, transfere a riqueza. Governos são transferidores de riqueza.
A riqueza não vai vir de Marte, nem da China, nem de Taiwan, nem do Japão. Vai vir de nós brasileiros. Nós é que criamos riqueza ao trabalharmos. Então, vai ter que achar a solução. Agora, as pressões lá dentro, tem as pressões, digamos, de corpo a corpo, dessa elite de que você falou, né? Mas tem a pressão geral, daquela nuvem que fica em cima, que é a chamada opinião pública, é a pressão do povo, é a pressão das pessoas que estão aí precisando, né? De uma ajuda, de um empurrão, num momento em que o fique em casa, o feche tudo, né, acabou, né, tentando arrombar a economia brasileira e, de certa forma, conseguiu, né? Então tem que continuar essa recuperação e o governo tem que fazer a sua parte. Governo, que eu digo, não é só poder executivo. Governo são os 3 poderes, né? Então tem que trabalhar nesse sentido. Bom, nós estamos falando aqui sobre a autorização dada pelo presidente da República, ou o aceite, né, a concordância do presidente da República com o relator do orçamento para que ele busque alternativas para financiamento do Renda Brasil ou de um programa social similar a partir do ano que vem. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, convocou para ontem uma reunião extraordinária, fora da agenda, com principais auxiliares, com os secretários especiais da pasta, que aconteceu algumas horas depois daquele desentendimento, digamos assim, entre o presidente da República e um integrante importante da equipe de Paulo Guedes. A equipe estava se reunindo à distância ainda por causa da pandemia de coronavírus. Dessa vez foi presencial, o ministro não quis conversar com os jornalistas. A reunião terminou mais de 11 da noite, a CNN estava acompanhando, é claro. A secretária especial Marta Sellier disse que foi uma reunião interna de coordenação do ministro Guedes, diz que ele quer, a partir de agora, retomar essas reuniões presenciais que estavam sendo feitas à distância, como eu disse, mas, de qualquer maneira, a reunião chamou atenção porque ocorre exatamente depois desses dias em que o ministro teve de desmentir que o cartão vermelho era para ele, que era para outro. O presidente disse que não queria mais discutir Renda Brasil e agora autoriza que o Congresso procure dinheiro, se encontrar muito bem, se não encontrar, parece que o problema vai ficar com o Congresso mesmo. O que é que significa esse tipo de reunião aí em Brasília, hein, Alexandre? É para puxar o freio de mão, dar um rearranjo na equipe, evitar esse tipo de declaração que pode provocar aí 48 horas de turbulência desnecessária? É isso mesmo, reunião de coordenação, como ela informou a CNN, uma reunião de coordenação. Só que você falou aí, reunião convocou para ontem, deveria ter sido convocada para anteontem, né? Porque essa distância aí, essa comunicação digital, essa tele-reunião, não foi boa, não fez bem para a equipe. É muito melhor ali, olho no olho, não, para com isso. Não, você, claro, não vai dizer isso na rua, né? Não, esse negócio aqui, não, o presidente não quer isso, vamos para o outro lado, né? Aí o secretário Valderi deu essas informações sobre algo que não tinha sido decidido, que o ministro não tinha decidido, que o presidente muito menos tinha decidido, e foi, como eu disse ontem, né? Comparando com o futebol, ele passou a bola para o adversário chutar, né? Obviamente que era uma informação que provocava desgaste para o presidente da República, tirando do paupérrimo para dar para o pobre. Então foi isso, reunião de coordenação que o ministro deve ter dito, olha, eu não quero que aconteça mais isso, ninguém vai ficar falando aí antes de um assunto que não seja decidido, porque senão daqui a pouco está revelando pensamento, né? Essa é a questão. O deputado Ricardo Barros, deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, está sendo investigado por supostamente receber 5 milhões de reais numa intermediação da venda de ativos da empresa São Bento Energia, a Copel, que é a empresa estatal de energia do Paraná, estado de origem do deputado Ricardo Barros. Segundo a acusação apresentada contra ele, que é baseada em delações premiadas, o deputado teria recebido esse valor quando era secretário estadual no Paraná. Estão sendo investigados os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Nós, é claro, conversamos com o deputado Ricardo Barros, que nos disse:
em nota, que está tranquilo, vai colaborar com as investigações. Sobre depósitos citados pelo Ministério Público, o deputado diz que o dinheiro tem origem lícita, que ele tem como comprovar a origem desse dinheiro e que não há nenhuma relação com a investigação que está sendo tocada pelo MP. Alexandre, são acusações que surgem pouco tempo depois do deputado Ricardo Barros assumir a condição, o cargo de líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele é ex-ministro, um deputado de muitos mandatos, um político influente no Paraná. Esse tipo de suspeita, de investigação, pode ter algum reflexo no Congresso Nacional ou é algo que precisa de dados mais concretos para efetivamente atrapalhar a vida do deputado Ricardo Barros no dia a dia aí? Atrapalha a vida do deputado, atrapalha o governo, né, na Câmara. Um fato que, coincidência, né, só aparece agora, mas ele é do Partido Progressistas, ele serviu a um governo do PSDB, lá no Paraná, no tempo do governo federal do PT, depois foi ministro do MDB e agora é que estoura o assunto, né? Atrapalha, sem dúvida. E principalmente porque ele tem sido elogiado no trabalho dele, ele tem feito um trabalho com muita eficiência e eficácia, né? E aí surge essa informação. Ele disse para a CNN que vai demonstrar que isso é uma acusação sem fundamento, enfim, né? Mas atrapalha sim, atrapalha. Aparecer isso agora atrapalha. Agora, do ponto de vista político, Alexandre, você que está aí há tanto tempo já e já acompanhou tanta coisa, pega mal também deixar, como costumam dizer, um companheiro ferido na estrada, antes que ele tenha culpa formada, né? Porque pode-se passar a seguinte mensagem: bom, aconteceu com um indivíduo hoje, pode acontecer comigo amanhã, então eu não posso confiar tanto em um determinado governo. Ao mesmo tempo, pode passar a imagem de que um determinado governo é condescendente com esse tipo de acusação. É uma decisão difícil de ser tomada, difícil de encontrar a hora certa para tomar esse tipo de decisão, né? Afasta, mantém, segura mais um pouco. Não, acho que essa decisão não está em jogo. Ele não é um ministro de Estado, ele é um líder que quem tem que discutir esse assunto é lá dentro da Câmara Federal, né? E, em todos os tribunais do mundo, a presunção é de inocência. É isso. A Polícia Federal intimou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, a prestarem depoimentos como testemunhas no inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga os chamados atos antidemocráticos. O depoimento de Eduardo está previsto para ocorrer agora no dia 22. O de Carlos estava previsto para o dia 10 de setembro. Na semana passada, portanto, mas a Polícia Federal ainda não informou se esse depoimento já foi realizado ou não. A CNN teve acesso ao inquérito que tramita sob segredo de justiça. Está sendo investigado se existe um esquema de financiamento ou até mesmo de lavagem de dinheiro na organização desses atos. Na petição, a Procuradoria-Geral da República se manifesta, deixando claro que o presidente Bolsonaro e assessores próximos não devem ser investigados neste momento. Alexandre, qual é a sua opinião sobre essa investigação dos chamados atos antidemocráticos que correm no Supremo? Pois é, eu ouvi você fazer a pergunta para o Sidney sobre atos e liberdade de expressão, né? Aí eu queria contar, em 1977, eu estava no Japão, pelo Jornal do Brasil, e assisti a uma manifestação de exilados filipinos na frente do Hotel New Otani. Havia lá um ministro do Ferdinand Marcos, né, ditador das Filipinas, e os exilados faziam uma manifestação, um 100 mais ou menos, uma gritaria enorme, né? Uma gritaria enorme. E a polícia lá na esquina. Lá pelas tantas, um dos manifestantes jogou uma pedra que quebrou uma vidraça do hotel. Aí a polícia veio e pegou todo mundo, né? Essa é a diferença de liberdade de expressão e uma ação realmente antidemocrática. No momento em que eles saíram
da liberdade de expressão, aí eles foram punidos, né? Então, a mesma coisa, eu posso dizer para a pessoa, olha, eu não gosto de você, eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo. Liberdade de expressão. Agora, no momento em que empurrou a pessoa para tentar derrubá-la no chão, é outra coisa, né? Então, gritar contra o Supremo, criticar o Supremo é uma coisa, né? Agora, se alguém tocasse fogo no Supremo, como tentaram fazer no Itamaraty, né, numa outra manifestação, como fizeram em prédio de ministério, né, se alguém quebrasse uma vidraça da Câmara, como quebraram, né, se alguém tocasse fogo na bandeira nacional, que é o grande símbolo nacional, né, se alguém vai a uma manifestação armada de barra de ferro, de coquetel molotov, né, isso é ato antidemocrático, né? O outro lado é liberdade de expressão. Agora, se alguém fizer ameaça a algum ministro do Supremo, aí isso é crime de ameaça. Investiga-se o crime de ameaça, né? E só para lembrar, os dois parlamentares que estão sendo convocados como testemunhas, né, provavelmente vão ser testemunhas de defesa em seus depoimentos, se é que um dos depoimentos já não foi feito. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou durante uma transmissão em redes sociais que há empresas interessadas na privatização dos Correios. Aliás, hoje, dia 17 de setembro, a greve nos Correios completa um mês. O ministro citou grandes grupos e disse que a responsabilidade de articular o tema com o Congresso é dele, ministro das Comunicações. Nós separamos um trecho. O governo Bolsonaro, comigo no Ministério das Comunicações, nós iremos privatizar os Correios. Isso está na ordem do dia aqui. O presidente já, desde a campanha que ele prometeu isso, ele ficou no guarda-chuva do Ministério até a pedido meu. E eu vou pessoalmente conversar com os parlamentares, com os presidentes da Câmara e do Senado, com os líderes em relação a esse tema. O importante é que já tem 5 players interessados, entendeu? A Magalu, por exemplo, é um deles, né? O Amazon, DHL, FedEx, já tem pessoas, né, grupos interessados na aquisição dos Correios. Então, isso aí é importante, porque nós não teremos um processo de privatização vazio. Alexandre, qual a sua avaliação sobre esse processo de privatização dos Correios, a ideia de vender a empresa? Não é para já, né? Nem dá para fazer já. A primeira coisa que o ministro tem que fazer, ele mesmo disse, tem que conversar lá no plenário, porque tem que, em primeiro lugar, aprovar um projeto de lei, né? Está previsto para aprovar ainda nesse semestre. Depois já tem uma empresa contratada pelo BNDES exatamente para planejar isso. Accenture, né? Accenture. Essa empresa vai planejar isso em 3 fases, né? Está a Secretaria Especial de Programas de Parcerias e Investimentos, que está também metida nisso. É uma pena essa greve, né? Todo mundo sai prejudicado com essa greve, que já tem um mês, né? Mas a privatização, a despeito da greve ou não, está marchando. Só que a privatização dos Correios é uma questão técnica, não é uma questão política. Precisa de muito exame de consultoria, enfim, para saber o resultado disso, né? Depois tem que apurar valor, né? Não é simples, não é nem um pouco simples essa privatização. Ótimo que haja já empresas interessadas, mas elas vão ter que esperar, né? E certamente vão esperar, no mínimo, até o fim do ano que vem. Então não é algo que seja do dia para a noite, e é uma decisão que ainda depende de estudos econômicos a respeito. Alexandre, muito obrigado, boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã.